Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio. E a conversa de hoje começa com: Mamãe, mas por que eles ficam perguntando meu nome toda hora? E eu confesso que eu amo quando a minha filha me faz esse tipo de pergunta e me permite conversar com ela sobre assuntos importantes. Essa pergunta especificamente ela fez quando a gente estava no laboratório fazendo alguns exames de rotina. E com isso e com essa curiosidade dela, a gente pôde conversar sobre segurança do paciente, Organização Mundial da Saúde, erro médico evitável e entre outras coisas. Médicos operam a perna errada de criança de 6 anos. Esse é o título de uma reportagem que está circulando aí desde o dia 27 de abril de 2024. Sim, em pleno século XXI. Não é notícia do passado, não. Esse ano, completamos 25 anos da publicação do Errar é Humano, uma obra que é um marco histórico para a segurança do paciente. Parece que faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo parece que falta tanto por fazer. Nada como uma pitada de seriedade para apimentar essa conversa. Meu nome é Ana Bandeira e você está no QED, o podcast que fala sobre qualidade de um jeito diferente, vamos dizer assim. Porque hoje vai ser difícil colocar leveza e humor nesse assunto. Queda, substantivo feminino. Ato ou efeito de cair, caída. No sentido figurado, tombo, baque, trambolhão. Levou uma queda e se machucou. No total, são 3 definições para a palavra queda, mas eu vou parar por aqui porque hoje a gente tem bastante coisa para falar e o tempo vai ser importante. Afinal de contas, a definição que a gente vai tratar aqui da palavra queda, que vai dar o tom do episódio de hoje, é o ato ou efeito de cair. Eu escolhi a palavra queda para esse episódio em que eu vou falar sobre segurança do paciente, porque é muito comum as pessoas falarem sobre protocolos de prevenção à queda quando a gente fala sobre segurança do paciente. Se você for a qualquer instituição de saúde e perguntar para algum colaborador sobre segurança do paciente, ele vai te falar sobre algum tipo de protocolo de prevenção à queda. É batata. Tá errado? Não, não tá, de jeito nenhum. Tá certíssimo. Mas segurança do paciente é muito mais do que isso. E a gente repetir e reforçar várias vezes essa visão de segurança do paciente atrelada a protocolos de prevenção à queda tem um efeito colateral, na minha opinião, que é a dificuldade que outros setores ou departamentos dentro de uma instituição de saúde, que não têm contato direto com o paciente, têm de identificar como eles contribuem com a segurança do paciente, né? Então, alguns setores administrativos, setores internos, como, por exemplo, laboratório, muitas vezes não fica tão claro, né? Fica um pouco obscuro como que esses colaboradores, essas atividades, esses processos que acontecem nesses setores impactam ou contribuem com a segurança do paciente. Portanto, hoje vamos repassar aqui as 6 metas de segurança do paciente definidas pela Organização Mundial da Saúde e como todos nós podemos contribuir para o atingimento dessas metas. E para isso, vamos começar do começo, tá? A gente precisa relembrar aqui alguns conceitos e alguns fatos históricos antes da gente ir para as metas. A primeira coisa, definição de segurança do paciente. Eu trouxe aqui a definição oficial da Organização Mundial da Saúde, que diz assim: segurança do paciente é uma sequência de atividades organizadas que criam cultura, processo, procedimentos, atitudes, né, comportamentos, tecnologia e ambiente nas instituições de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminuem riscos, reduzem a ocorrência de erros evitáveis e fazem os erros terem um impacto menor quando eles acontecem. Essa é uma tradução livre aqui da definição da Organização Mundial da Saúde, que em inglês diz assim: Patient safety is a framework of organized activities that creates cultures, processes, procedures, behaviors, technologies and environments in healthcare that consistently and sustainably lower risks, reduce the occurrence and avoidable harm, make errors less likely and reduce the impact of harm when it does occur.
além de saber a definição de segurança do paciente, acho que é muito importante trazer aqui o impacto disso, os números, né? Então, quais são os números da segurança do paciente? Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, existem evidências que sugerem que 134 milhões de eventos adversos decorrentes de práticas não seguras, eles acontecem em hospitais em países subdesenvolvidos, em países do segundo e terceiro mundo, contribuindo com 2,6 milhões de mortes por ano. Ainda segundo esse relatório, eles estimam que o impacto social desses erros, né, de erros que impactam os pacientes, podem ser avaliados em 1 trilhão a 2 trilhões de dólares por ano. Eu sei que quando a gente está lidando com um caso, né, aquele que, do nosso dia a dia, né, aquele que a gente está frente a frente, não dá essa impressão não dá essa noção da magnitude do problema, né? Mas é um problema grande. E o que é pior, né? Mais do que todo o impacto que causa, né? Todo o dano que causa aos pacientes, é saber que tem coisas que podem ser evitadas, né? Com algumas medidas, com procedimentos, com protocolos. Coisas que podem ser evitadas, pior ainda delas acontecerem, né? Do que as coisas que a gente não consegue evitar. Então vamos aqui relembrar um histórico para a gente ir encaminhando aí para falar das 6 metas da Organização Mundial da Saúde, né? Da OMS. Como eu falei lá no início do episódio, em 1999 foi lançado o Errar é Humano, que é uma obra que é um marco dentro da segurança do paciente, porque trouxe à tona diversos números, né, conseguiu mostrar coisas que não eram visíveis antes. A gente não sabia o tamanho do problema, que eram o que se chamou na época de erros médicos, né, mas que a gente sabe que não é um erro do profissional médico, mas sim um erro dos sistemas de saúde, né. E aí, em 2004, a OMS lançou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente e tinha como objetivo o desenvolvimento de políticas e protocolos e procedimentos que pudessem guiar as ações de segurança do paciente nas instituições. Essa aliança teve uma duração de 10 anos. E aí, lá em 2015, a OMS reconheceu que os números ainda eram muito altos e todas as ações que estavam sendo feitas estavam tendo um efeito muito pequeno ainda no tamanho do problema, né? Então, em 2015, eles instituíram o Programa Global de Segurança do Paciente. Sendo um programa, ele já incluiu diversas iniciativas mais diretas, né? Não só no âmbito de políticas. Aqui no Brasil, em 2014, o Ministério da Saúde já tinha lançado um documento referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, seguindo as orientações da Aliança Mundial, da OMS mesmo. Nesse documento, o Ministério consolida e direciona as ações relacionadas à segurança do paciente sob um guarda-chuva denominado segurança do paciente, porque claramente é óbvio, não só aqui no Brasil, como em vários outros lugares do mundo, que várias ações já eram feitas, mas de forma dispersa, né? Meio que pulverizado. Não existia um único norteador chamado segurança do paciente. Então, o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente visou reconhecer tudo isso que já era feito e colocar tudo isso sob uma mesma direção e com o mesmo nome. Tudo isso é segurança do paciente, né? Além de trazer várias novas diretrizes e outras orientações para seguir evoluindo com isso, fazer mais do que o que já era feito. E aí, lá em 2021, então, a OMS lança o Plano de Ação Global pela Segurança do Paciente, com vigência até 2030. Né? Então, vejam que a gente foi encaminhando de estabelecer políticas para estabelecer um programa, e agora é um plano de ação global. Ele é muito mais direto. São 10 anos aí de vigência desse plano para a humanidade tentar mudar o curso dessa história. E a gente, de fato, trazer mudanças concretas e substanciais para esses números. Por isso, nesse plano de ação, a OMS traz as informações muito bem organizadas, muito didáticas, sabe? Mostra muito claramente quais são as estratégias e faz chamada à ação, né? Então, chama para ação
todos os stakeholders do ecossistema da saúde. Então, não é só a instituição de atendimento, sabe, direto com o paciente, não é só o hospital, o atendimento ambulatorial, né, só o médico, os enfermeiros, os profissionais que têm contato direto com o paciente, mas é todo o ecossistema. Tem ações lá, por exemplo, para o pessoal de TI, para fornecedores, para laboratório. Então, eles trazem muito bem detalhado, no nível de detalhe, o que se espera de todo mundo que faz parte desse ecossistema, para que juntos e coletivamente a gente possa trabalhar nesse sentido, de diminuir os erros que poderiam ter sido evitáveis e causar cada vez menos danos aos pacientes. Eu vou te dar um exemplo. No item 3.4, lá do plano de ação, claramente a OMS dá a diretriz de que se espera reduzir em 1/3 diversos problemas, e um deles está lá, a diminuição de erros laboratoriais. Sem contar que a OMS também espera dos laboratórios a capacidade de detecção e comunicação rápida de agentes infecciosos emergentes. No início do documento, a OMS deixa claro quais são as 7 estratégias desse plano de ação. E são as estratégias do plano de ação, não são aquelas 6 metas que a gente já conhecia, tá? Então, para esse plano de ação especificamente, as 7 estratégias são: estratégia número 1, fazer com que essa mentalidade de que os erros evitáveis não podem acontecer, tem que ser zero, e engajamento, né, de todos, fazer parte do planejamento e da entrega de todo o serviço de saúde, em qualquer lugar. Estratégia 2, construir sistemas de saúde e organizações de saúde altamente confiáveis, que protejam os pacientes dos danos diários. Estratégia 3, garantir a segurança em todo o processo clínico. Estratégia 4, engajar e empoderar pacientes e famílias para ajudarem e darem suporte nessa jornada mais segura que nós estamos buscando. Nessa estratégia especificamente, acho que eu já estou contribuindo com a minha filha e com a minha família. Estratégia 5, inspirar, educar, desenvolver competências, habilidades para proteger todos os colaboradores, todos os trabalhadores da saúde, para que eles possam contribuir e entregar sistemas de saúde mais seguros. Estratégia 6, garantir o constante flow de informações e conhecimentos que vão em busca de mitigação do risco e redução dos níveis de erros evitáveis e melhorias nos sistemas de saúde. E estratégia 7, desenvolver e sustentar sinergia multissetorial e multinacional, parceria, solidariedade, que melhorem a segurança do paciente e a qualidade dos sistemas de saúde e do cuidado. Dentro disso tudo, estão aquelas 6 metas de segurança do paciente que toda instituição de saúde tem que se comprometer a buscar e a medir, acompanhar e atingir, certo? Vamos para essas metas, então? Meta número 1, identificar o paciente corretamente. Eu acho que essa daqui não tem nem o que falar, nem o que explicar, né? É a primeira de todas mesmo. Tem que ser o paciente correto em todas as etapas. Quando a gente está de frente com o paciente, né? Quando nós somos os pacientes e estamos no serviço de saúde, acho que é muito óbvio e é muito fácil a gente entender o porquê que tantas vezes a gente tem que ficar repetindo o nosso nome e a data de nascimento todas as vezes que a gente vai sair de uma sala para outra, toda vez que uma pessoa nova vem falar com a gente, não é? Inclusive, foi isso que gerou a dúvida da minha filha, lá que eu contei no início do episódio. Primeiro ponto aqui que é importante. Por que a gente tem que falar o nome e a data de nascimento? Porque é importante que a identificação seja feita por 2 identificadores. Porque 2 pessoas podem ter o mesmo nome, 2 pessoas podem ter a mesma data de nascimento, pode ter alguma sobreposição aí que leve a algum erro. Então, tem que ter no mínimo 2 identificadores. Esses 2 identificadores, né, o processo de confirmação da identificação do paciente, ele tem que acontecer em todo o processo, do início ao fim. Então, não é só quando o paciente está na nossa frente. E eu acho que aqui já é um primeiro ponto, né, na primeira meta, a gente consegue trabalhar bem essa questão de como a gente que está dentro do laboratório, está em outros setores e não está de frente com o paciente, também precisa contribuir com isso.
Então, quando o paciente sai de um atendimento, por exemplo, e fica alguma coisa dele para dentro do hospital, né, para dentro de uma outra instituição, como por exemplo uma amostra, aquilo ali simboliza o paciente, aquilo ali tudo que é feito com o paciente tem que fazer com aquilo depois. Então, todo cuidado que tem que acompanhar aquela amostra. Então, se eu uso 2 identificadores, todas as vezes que o paciente vai de um lugar para o outro para ter certeza que ele é a mesma pessoa, isso tem que acontecer com a amostra daí para frente. Tem que ter no mínimo 2 identificadores únicos, 2 ou mais. E dentro do laboratório tem alguns exames ou alguns passos em que tem que se tomar muito cuidado. Por exemplo, quando tem uma transferência de amostra, quando você precisa diluir, quando o próprio procedimento de realização do exame contempla a transferência da amostra de um lugar para o outro, porque você vai fazer um cultivo, porque você vai transferir do tubo original para um outro tubo menor, porque vai fazer um processo de extração, porque vai fazer uma semeadura, não sei, assim, são vários exemplos em vários setores, não é nenhum nem outro, desde os processos manuais, com muito mais frequência isso acontece, até os procedimentos automatizados, como eu falei, no caso de uma diluição, no caso de fracionamento de amostra, né, para dividir a amostra entre setores. Todos esses procedimentos, eles têm que ser acompanhados de dupla identificação daquela amostra. E às vezes pode ter uma escorregada aí. Então, quando eu vou fazer uma transferência, por exemplo, do tubo original para um tubo menor, que é muito difícil porque fica muito pequenininho, não importa. O laboratório tem que colocar esforços e tem que se comprometer em garantir essa dupla identificação. Em colocar uma etiqueta que tem um tamanho menor. Hoje em dia tem QR Code, né? Que em espaço bem pequenininho a gente consegue colocar bastante informação. Então, não importa qual mecanismo, a gente tem que conseguir identificar de forma única aquela amostra ou aquele derivado daquela amostra dentro do laboratório. Meta 2. Melhorar a eficácia da comunicação. Aqui também, quando a OMS coloca assim, né, melhorar a eficácia da comunicação, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é a comunicação entre médico e paciente, né? Fazer com que o paciente entenda melhor o que está acontecendo, quais são as opções de tratamento e tudo mais. Isso sim, com certeza. Mas lembra que o nosso exercício aqui é tentar entender como a gente que não está em contato direto com o paciente pode contribuir com o atingimento dessas metas, né? Tá. Mesmo não estando em contato direto com o paciente, vou continuar no exemplo aqui do laboratório especificamente, tá, gente? Como que a gente se comunica com o paciente de alguma forma? Então, todas as informações de preparo para o exame, essas informações têm que chegar até o paciente, elas têm que estar claras. A gente tem que conseguir confirmar se o preparo foi feito correto quando o paciente chega para fazer o exame. Então, garantir que tudo isso tenha uma clareza para que aquela amostra chegue em condições ideais para que o resultado que vai ser obtido através dela seja confiável, é um comprometimento, porque é uma forma de comunicação, né? Depois também, né? Então, depois que a gente solta esse resultado, depois que a gente emite um laudo, também a gente é pura comunicação com o paciente. Então, o laudo em si é uma forma da gente comunicar com o paciente. Então, como é que estão as notas nesse laudo? Como é que estão as observações que estão colocadas? Será que elas estão claras? Será que não tem nenhum erro? Será que o paciente consegue entender a partir dali? Será que o médico consegue entender a partir dali o que ele faz com esse exame? Então, tudo isso são pontos que o laboratório precisa se preocupar e precisa contribuir com esse ecossistema que a gente está em busca dessas metas, né? De atingir essas metas. A comunicação de resultado crítico, né? Então, isso sim, né? É muito mais claro, que é uma comunicação direta, né? Nem escrita e nem de forma indireta, né? Então, como que é o processo dessa comunicação de resultado crítico pelo laboratório? Né? O procedimento lá de readback está sendo cumprido? Todo mundo está treinado para fazer, ele é cumprido, existem os registros por parte do laboratório de que tudo isso aconteceu, de que a gente garantiu que a informação correta chegou até o outro lado e no tempo apropriado para a tomada de decisão daquele resultado crítico, né? Então, tudo isso é o laboratório por trás contribuindo para atingir essa meta, para que todos nós possamos atingir essa meta. Eu vou dar um exemplo para vocês, ainda no âmbito do laudo, né, que eu estava comentando aqui. Esse ano é o primeiro ano que a gente está passando aí pela epidemia da dengue, em que tem a disponibilidade da vacina pelo SUS, né? Então, o ano passado, se não me engano, já tinha vacina, mas era no particular, então não teve uma cobertura muito grande. Esse ano,
já está no Programa Nacional aí de Imunização, né? E como é que estão os laudos dos laboratórios para sorologia de dengue? Que é um exame tão importante e tão pedido nessa época de epidemia. Os laboratórios já adequaram as suas notas para que os médicos e os pacientes saibam interpretar os resultados, considerando a situação em se o paciente já tomou a vacina ou não tomou a vacina? O quanto isso pode impactar a interpretação daquele resultado ou não, né? Então, são pontos de comunicação que a gente pode rever. Inclusive, eu lancei recentemente uma newsletter chamada Atualização em Análises Clínicas. Depois eu vou compartilhar o link dela de novo para quem quiser. E o primeiro post, né, a primeira newsletter, eu trato justamente dessa situação da dengue, né? Como que tá essa situação da dengue? Trago para discussão justamente isso, né? Será que todo mundo já atualizou seus laudos? Eu confesso que quando eu estava fazendo a newsletter, algumas semanas atrás, eu entrei em alguns sites de alguns laboratórios, busquei lá a máscara do laudo que fica disponível, e eu não vi atualizações, não vi informações acerca das vacinas lá, né? Eu não sei se o laboratório se os laboratórios, né? Porque eu vi vários, assim, já fizeram essa discussão internamente e decidiram por não colocar, ou se ainda não olharam para isso, né? Regra número 3. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Bom, não preciso nem falar que no laboratório tem medicamentos, se faz necessária aí a presença de um farmacêutico responsável pelo processo e para fazer a gestão correta desse tipo de produto, né? Meta número 4. Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Bom, agora começa, né? Começam as metas onde é mais difícil a gente fazer essa correlação direta com quem não está de frente com o paciente. Como a gente que não faz cirurgia, não está em contato direto com o paciente, pode contribuir com uma meta como essa, garantir que a cirurgia seja feita no local correto. Vamos lá, gente. A gente tem dentro do laboratório diversos exames aí em que é identificado exatamente o local de onde veio aquele material, né? Seja um exame de anatomopatológico, um exame microbiológico, né? Em que o cadastro do material, ele diz exatamente onde que é, além do local no corpo, a lateralidade, né? É responsabilidade do laboratório garantir que essa informação esteja correta do início ao fim, certo? Porque lá no final, o médico que vai pegar esse resultado, vai pegar esse laudo e vai tomar alguma decisão em relação a isso, seja em realizar uma cirurgia ou não, ele precisa tomar uma decisão com a informação correta em mãos, né? Então, a gente contribui, sim, de forma bem indireta em casos específicos, para que a cirurgia seja feita no local correto, principalmente nesses exames em que a gente coloca lá o material. Meta número 5. Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde. Protocolo de higienização das mãos, né, gente? Que processo negligenciado. Quantos e quantos profissionais fazem aqueles treinamentos periódicos online que a sua instituição te obriga a fazer? Mas na prática, não fazem a higienização corretamente, ou às vezes nem sequer fazem a higienização quando saem do laboratório, ou circulam de avental por áreas fora do laboratório, né? Houve uma época em que tinha refrigerante da festinha de aniversário ou a marmita dentro da geladeira do laboratório. Algumas pessoas, assim, das antigas contam isso até com certo saudosismo ou com certo orgulho, eu não sei exatamente a emoção ali, né, que permeia. Mas, gente, não é mais essa época. Já passou da hora da gente se conscientizar e assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Isso não é brincadeira. Meta número 6. Reduzir o risco de danos ao paciente decorrente de quedas. Chegou! Chegou! Chegou a vez dela aí, hein? Que todo mundo lembra e todo mundo fala dos protocolos de prevenção de queda. Mas deu para perceber, né? Que segurança do paciente é muito, muito mais do que isso. E ainda nesse ponto, vale aqui uma reflexão, né? Será que os protocolos de prevenção de queda da minha instituição estão sendo suficientes para contribuir com essa meta mundial, essa meta global que todos nós assumimos, né? Será que só aquela fitinha colorida que identifica que aquele paciente
tem maior chance de queda é suficiente para evitar danos decorrentes dessa situação? Eu sei que tem muitas instituições que fazem mais do que isso, inclusive, né, para esse ponto específico. E aí vale um benchmarking, né? Olha ao redor, olha para os outros. Uma das estratégias lá da OMS, lembra das estratégias que eles colocaram? É justamente proporcionar a troca de boas práticas, né? Troca de informações, troca de protocolos, de práticas entre instituições que possam aflorar a nossa criatividade para a gente fazer sempre mais e melhor. Então aproveitem, busquem os seus pares. Aliás, falando em benchmarking, não só de protocolo de queda, mas de segurança do paciente como um todo, né, das iniciativas relacionadas à segurança do paciente, as boas práticas precisam ser disseminadas, né, gente? A conscientização em relação à segurança do paciente precisa ir além dos folders, precisa ir além dos treinamentos online de higienização das mãos. Precisa ir muito mais do que isso. Só compartilhando aqui algumas coisas do que eu já vi, que me chamaram a atenção, recentes. Eu fui a uma clínica aqui na minha cidade, e aí eles, na clínica, eles colocaram essas 6 metas da OMS nas portas dos consultórios e dos elevadores da clínica inteira. Mas assim, grande, sabe? Pegando a porta inteira, tipo meta 1, meta 2, a meta 6 já tá lá no chão, assim, mas inteira, bem grande, inclusive. Então você tá ali na sala de espera, né, aguardando para ser atendido e não tem como não ver isso, não tem como não olhar, né? Eu achei muito interessante. E é claro que a minha filha foi comigo nessa clínica e a gente teve mais uma oportunidade para conversar sobre isso. Inclusive fechamos ali o ciclo em relação à primeira meta e à identificação, né? Foi muito gostoso conversar com ela. Eu vi também nas redes sociais, não faz muito tempo, alguém compartilhar algo sobre era uma folha, né, um papel que tinham as 6 metas no formato de um cubo. Mas sabe o cubo aberto? Que aí a criança pode recortar e dobrar e colar as bordinhas e formar um cubo? Como aquela atividade que a gente faz na escola, né? Eu não me lembro exatamente quem que tinha postado isso, mas eu vou procurar e eu compartilho nas minhas redes sociais para vocês verem a referência original, tá? E na sua instituição, como vocês trabalham as metas da Organização Mundial da Saúde para a segurança do paciente? Vocês tiveram alguma ideia inovadora? Compartilha comigo lá nas redes sociais, eu vou adorar saber. Você pode me achar no Instagram, um quê de qualidade, ou no YouTube, com esse mesmo nome, um quê de qualidade. E para fechar, é claro que para a gente saber o quanto a instituição está comprometida em atingir essas metas da Organização Mundial da Saúde, é necessário medir. Então, todo mundo tem que ter os indicadores relacionados a cada uma dessas metas e tem que acompanhar e ver o quanto isso está melhorando. Mas como o papo aqui já ficou muito longo hoje, falar sobre os indicadores relacionados às metas da segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde vai ficar para um outro episódio, tá bom? Esse foi um quê de queda. Como você pode contribuir com esse projeto do podcast? Por favor, curta e compartilhe em qualquer canal que você esteja assistindo, ouvindo ou acompanhando. Você também me encontra nas redes sociais, como eu te falei, e lá você pode enviar algum elogio, alguma reclamação. Se eu falei alguma coisa de errado, por favor, me manda lá que eu corrijo. Agora, se você tem alguma palavra que comece com a letra Q e quer me desafiar, eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q a algum conceito ou ferramenta relacionada à qualidade. Try me. E para fechar o episódio de hoje, apenas uma citação. Uma citação curta, simples, mas extremamente profunda. Primum non nocere. First, do no harm. Primeiro, não cause o dano. Essa é uma citação atribuída a Hipócrates e que diz muito sobre a nossa atuação. Já tem muita coisa ruim ou muito mal no mundo. Que nós, na área da saúde, não sejamos mais um causador de algum dano. Pelo contrário, que a gente zele pela saúde, por ajudar, por cuidar e não por machucar. É isso, espero te ver nos próximos episódios. Tchau!